Bom dia, tudo bem? Nesse dia eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma reflexão em cima do Evangelho segundo João, capítulo 4, do versículo 6 ao 18, que nos diz assim: Havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço, e isto deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe Jesus: Dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: Como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: Se você conhecesse o dom de Deus e quem está lhe pedindo água, você lhe teria pedido e lhe teria sido dado água viva. E disse a mulher: O Senhor não tem com que tirar a água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, como os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: Quem beber desta água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água e a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. E ele lhe disse: Vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: Você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5. O homem com quem vive agora não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. É esse relacionamento do Senhor Jesus com uma mulher pecadora, uma pessoa pecadora, uma pessoa que é desprezada pela sociedade, ela é discriminada pela sociedade, as pessoas veem nela uma pessoa cheia de erros, cheia de pecados, uma pessoa que vai contra todas as regras da sociedade. Mas o Senhor não olha para isso. O Senhor, ao olhar para ela, trouxe uma surpresa para ela. Por que ela ficou surpresa com a manifestação de Jesus, o manifestar de Jesus, pedindo a ela que desse água de beber a ele, né? E o horário que ela estava indo? Primeiro, ela ficou surpresa porque ela era samaritana. E assim ela era menosprezada. Ela era menosprezada por todos. Ela estava indo ali naquele poço por volta de meio-dia, provavelmente porque era um momento de sol quente e menos frequentado, em que ela estaria sujeita a menos línguas ferinas das outras mulheres. E sendo apontado o dedo para ela por todas as pessoas que iam ali, certamente para apanhar água naquele poço. Então, ela estava indo naquele momento para não ser notada, para não ser agredida, para não ser menosprezada. E ela é surpreendida, porque encontrou ali um judeu que menosprezava os samaritanos. E ela ainda, por ser samaritana e já ter tido 5 maridos, seria ainda mais menosprezada ainda. Então, o primeiro ponto é que ela era samaritana, e assim ela era desprezada, os samaritanos eram desprezados pelos judeus. O segundo ponto que eu posso ver aqui é que ela ficou surpresa porque ela era uma mulher que um judeu tinha se manifestado a ela, um judeu tinha pedido a ela água. Um judeu nunca pediria, principalmente por ela ser samaritana, ou pediria a uma mulher
algo dessa forma, pedia água para poder saciar sua sede. O judeu discriminava as mulheres, não dava valor, o devido valor para as mulheres. Terceiro ponto que eu vejo ali é que a discriminação sexual, ela já tinha 5 casamentos, já tinha tido 5 casamentos, 5 homens diferentes, 5 camas diferentes, 5 rejeições diferentes, 5 portas diferentes que bateram na cara dela, 5 portas que se fecharam por trás dela. Ao chegar ao poço, encontrou alguém que a conhecia mais do que ela própria. Alguém que não a desprezava por ser mulher, pecadora e samaritana. Um judeu que lhe pediu que o servisse com água. Um homem que a tratou com respeito e bondade, atraindo sua honestidade, levando a deixar cair a sua máscara e se revelando completamente. Não tenho marido. Ela ficou surpresa, tão surpresa com a bondade dele, com a simplicidade dele, com a honestidade dele, que ela não teve como não também ser honesta e deixou cair a sua máscara. Não tenho marido. Realmente você me conhece melhor do que eu mesma, ou mais do que eu mesmo. Um homem que lhe ofereceu uma água com a qual ela nunca mais teria sede. A água da vida. A água em que ela, através dessa água, ela poderia ter a vida eterna. Um homem que sabia todos os seus erros, todas as suas falhas, e que ainda assim a amava muito. E ele deixou de forma muito clara esse amor que ele tinha por ela. Um homem que lhe indicou o caminho correto. A partir daí ela não mais estaria vagueando por esse mundo. Ela não estaria mais caminhando sem direção por esse mundo. Mas ela estaria indo em direção ao caminho correto. Estaria bebendo a água da vida. A água que lhe daria a vida eterna. Quantas pessoas nós encontramos também nos dias de hoje? Essa reflexão ela me veio porque pela realidade dos dependentes químicos, dos moradores de rua, que têm vivenciado, têm sido desprezados. As pessoas não acreditam. Tem algumas razões para não acreditarem, sim, mas temos todas as razões para podermos os amarmos. Jesus deixou esse exemplo muito claro. Ele não desprezou aquela mulher samaritana, ele a amou. E nós temos que amar a cada um. Qual a diferença do pecado dela para o meu pecado? Qual a diferença do pecado de um dependente químico para o meu pecado? Qual a diferença de um morador de rua, do seu pecado, do pecado de um morador de rua para o meu pecado? Diante de Deus, o pecado não tem tamanho. Os pecados, seja ele qual for, ele impede que haja comunhão entre nós e o nosso Deus, relacionamento entre nós e nosso Deus. Mas nós tivemos aquele que veio para novamente fazer essa ligação, uma ponte entre nós e nosso Deus, uma ponte que atravessa o nosso pecado e chega até a Deus. Faz com que nós tenhamos condições de sermos perdoados, de não ser levado em conta o nosso pecado. Um pecado que, a partir do momento que nós encontramos, como essa mulher encontrou a Jesus, nós lutamos para não pecarmos mais. A nossa natureza é modificada. A partir daí, nós somos pecadores que lutam para não pecar mais. E nós temos essa responsabilidade e temos esse privilégio de termos Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador.
Deixo para vocês, ou para todos nós, um outro versículo, também no Evangelho segundo João, capítulo 4, 35, que dizem assim: vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá a colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. É Jesus nos advertindo. O mundo está maduro, pronto para a colheita. Sejam eles os frutos, sejam quais forem, moradores de rua, dependentes químicos, prostitutas, homens de bem, pessoas de bem, pobres, ricos, todos necessitam de salvação. Todos necessitam que nós apresentemos para Ele essa água viva, a água viva que nos proporciona a vida eterna. Né? Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos capacite, que o Senhor abra os nossos olhos para esses campos que estão brancos para a colheita. Né? Que Deus nos abençoe. Tchau, um bom dia para todos.